Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete e outros esportes. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, para você deixar o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo para que ele chegue até outras pessoas. Batemos a marca de 1.300, então muito obrigado para todo mundo que se inscreveu, que está chegando agora aqui no canal. Usem muitos comentários para dar ideias de vídeo do que vocês querem vir aqui, outras coisas que a gente pode falar, outras modalidades, até de repente a gente pode achar alguma coisa em comum aí. Estou pensando até em voltar com algumas ideias de live para as próximas semanas, então deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver. E vamos para o nosso vídeo de hoje, que é para fazer um resumão do que aconteceu nos últimos jogos, né, nos jogos dessa última semana do futebol americano aqui no Brasil, né? A gente teve aí jogos pela SPFL que estão num vídeo que já saiu, então você pode conferir se você quer conferir só da SPFL. Mas aqui a gente vai falar dos outros campeonatos que aconteceram, do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Paranaense. Não vou falar da Copa Nordeste, porque eu estou gravando esse vídeo no final da quarta-feira, 5h30 da tarde, né? Esse vídeo ainda vai pro ar hoje, então eu vou terminar de gravar, editar ele correndo e já subir. Porque eu não recebi os vídeos. Eu até falei com o pessoal da Copa Nordeste, agradecer inclusive o pessoal lá que estava mandando algumas informações de pré-jogo, inclusive, mas os jogos, como eles não foram transmitidos, eles ainda não foram disponibilizados as gravações, e eu queria gravar hoje, porque quinta-feira deve já sair as prévias, né, porque sexta é feriado e tudo mais, então eu queria tentar adiantar tudo, queria colocar todos os jogos, mas a Copa Nordeste vai acabar ficando de fora. A gente teve dois jogos, né, que marcaram a competição, vitória do Patos e vitória do Caucaia Sabres, né? Então, mas quem sabe daqui a alguns dias nas perguntas eu consigo falar um pouco desses jogos. Vamos falar então do Campeonato Gaúcho, que teve a definição dos seus semifinalistas depois dos dois jogos que a gente teve nesse último final de semana. Canoas Bulls e a equipe do Erechim Coroados estão classificados para as semifinais, né? Passaram como segundos colocados dos seus grupos. Vamos começar falando do jogo entre Bulls e Gravataí Spartans, 40-7 para a equipe do Bulls, né? Jogo que foi interrompido após o terceiro quarto por conta da chuva, né? Choveu pra caramba lá. Na própria filmagem do jogo você vê que no final do terceiro quarto já estava uma chuva torrencial, não dava para continuar o jogo mesmo, inclusive tinha até barulho de trovão, então o jogo foi encerrado. E aí vale, né, segundo as regras da IFAF, uma vez que 3/4 do jogo já aconteceram, né, que foi até o final do terceiro quarto, você pode encerrar a partida, e foi o que aconteceu. Mas falando efetivamente do jogo, né, a gente teve um jogo bom da equipe do Bulls, né, um jogo bem melhor do que a gente viu na estreia. Mais uma vez, eu achava que esses times precisavam, né, de outros adversários além de Pumpkins e Soldiers para conseguir rodar, né, o que eles realmente têm de bom, né? Eu acho que Soldiers e Pumpkins estão num outro patamar, né, dentro do estado, então era muito difícil estrear contra essas equipes, mas um jogo muito bom do Bulls, né? O QB da equipe, o Antônio Paz, um jogo muito, muito interessante da parte dele. Estou até dando uma olhadinha aqui nas anotações que eu tenho do jogo, porque realmente é um campeonato que eu conheço menos jogadores e tudo mais, então às vezes eu tenho que olhar um pouquinho mais, mas um jogo muito bom. Gostei muito do que ele pode fazer, até como elemento terrestre dentro do jogo. É um jogo muito bom, né, da parte dele. A OL do Bulls, eu gostei bastante. A OL que fez muitas jogadas de corrida usando pulse, né, explorando muito isso, né, e eu gosto pra caramba, e ver isso funcionar eu acho que é bom demais para essa equipe, né. É uma arma interessante que você pode ter, colocar os caras em movimento, fazer todo mundo conseguir produzir, né, e foi um jogo no geral muito bom, né, principalmente do jogo terrestre, né. O running back, o Ariel Amaral, foi quem mais apareceu, né, dentre os running backs, né. E sobre a OL, né, como eu disse, jogo terrestre bom. No jogo aéreo talvez faltou ali um pouquinho mais, né. O próprio Antônio evitou alguns sacks por conta da sua mobilidade, capacidade de improvisar, né, e correr com a bola, mas no geral um jogo bom, né. A defesa jogou bem pra caramba, forçou a interceptação, forçou um fumble e retornou para touchdown. Então um jogo no geral muito bom. Eu tô até dando uma olhadinha aqui de mais algumas anotações da equipe do Bulls, né, do próprio Antônio. No jogo aéreo eu acho que ainda falta um pouco da conexão com os receivers, é normal,
né? É o segundo jogo da temporada, então ainda vai ter que trabalhar muita coisa, ainda vai ter que ajustar muita coisa. E o mesmo vale para a equipe do Gravataí Spartans. O Rafael, que é o quarterback da equipe, é um dos casos que eu falo, quarterback que tem a força no braço, mas talvez a precisão não esteja lá ainda. Ele é um cara um pouco maior, então ele não tem muita mobilidade para conseguir necessariamente resolver com as próprias pernas ou trabalhar melhor um pouco mais essa movimentação lateral dele. Apesar dele ter feito ali numa situação de passe uma corrida para first down, não é característica dele, e a gente não deve ver isso em muitos jogos. O jogo terrestre da equipe teve momentos, né, algum momento ou outro encaixou, mas não teve ritmo, né, então isso também acaba quebrando um pouco o jogo da equipe, né, o jogo ofensivo, porque o jogo terrestre, além de queimar relógio, ajuda muito a você ritmar, você deixar todo mundo quente e preparar o seu jogo aéreo, né, vamos dizer assim. Muitos times da FABR é a forma que os times jogam. E uma última anotação, né, duas últimas, é da defesa que, no geral, tem que trabalhar um pouco melhor, conseguiu gerar algumas pressões ali, mas que no geral tem que melhorar bastante. E o touchdown da equipe, né, que foi num passe curto para o touchdown do camisa número 27, eu acho que é Marlon, se eu não estou enganado, ou Marlan, perdão, até a minha anotação aqui não está talvez correta, o nome do jogador, é que quando você tem jogadores no seu elenco que podem produzir, né, coloca a bola na mão deles, né? Eu acho que a gente vê aí muitos times que tentam às vezes esticar demais jogadas, fazer com que esses caras bons façam rotas verticais e tudo mais, quando tem caras que você só precisa colocar a bola na mão deles para que eles possam produzir. Claro, ninguém está dizendo que o time vai viver de um, dois caras assim, mas se você tem esse cara dentro do seu elenco, você tem que usar ele a seu favor, né? E eu acho que isso fica também como um aprendizado para essa equipe nossa, me fugiu o nome agora. Para essa equipe do Gravataí Spartans, né, que está eliminada, e não sei se no segundo semestre vai jogar algum regional, se vai jogar a D2 ou se vai jogar alguma outra competição, mas, né, eu acho que é muito do aprendizado também de uma equipe que está voltando aí a campeonatos, né, nesse ano. O outro jogo do Gauchão, o Erechim Coroados 3-7 contra o Carlos Barbosa Chimangos. Esse jogo me surpreendeu. Eu tinha falado na prévia que eu achava a equipe do Chimangos um pouco mais pronta para esse jogo, principalmente passando pelo aspecto do jogo terrestre da equipe, da força da sua L, que foi exatamente onde eu senti que faltou mais. É uma equipe que, do ano passado, quando eu comecei a assistir, era uma equipe que corria muito bem com a bola, que sabia achar seu ritmo de jogo, que conseguia correr bem e que não conseguiu fazer isso de nenhuma forma, né? Então, o QB da equipe teve 4 interceptações, né? Isso também fala muito do jogo. Tiveram alguns drops que também não ajudaram. O time se propôs a passar mais a bola, o que eu até achei interessante, né? Porque no primeiro jogo faltou também um pouco de passar a bola, talvez com mais consistência. Então tentou trazer nesse jogo uma proposta mais aérea, principalmente no primeiro tempo, né? Tentando apostar um pouco mais nesses passes. O jogo terrestre não conseguiu operar legal, né? Eu tive a anotação aqui com o Botega, um cara que consegue correr muito por fora dos tackles, mas não teve muitas oportunidades. Quando teve, conseguiu produzir algumas boas corridas, mas no geral o OL como um todo foi bem abaixo, né, do que eu acho que esse time pode e do que a gente já tinha visto, né, desse time do Chimangos, que acabou sendo eliminado. Mas defensivamente um jogo muito bom da equipe. Na primeira campanha da equipe do Coroados teve uma pick six, né? Eu falei até que teve um replay, porque na primeira campanha do primeiro tempo teve a pick six da equipe do Carlos Barbosa, e na primeira campanha do terceiro quarto foi a vez da equipe do Erechim Coroados devolver essa pick six, né? Então foi até engraçado que foi exatamente da mesma forma, do mesmo lado do campo, que isso tudo aconteceu. Mas a defesa, além da pick six, fez um jogo bom, né? Contra o jogo corrido não deu muito espaço. Contra o jogo aéreo, né, sofreu um pouco mais, né, teve bons momentos também, interceptou o quarterback adversário, mas sofreu um pouquinho mais pelos ajustes que a equipe do Coroados fez durante o jogo, né? No primeiro jogo a equipe não soube se ajustar, né, contra o Pumpkins. Nesse segundo a gente já viu um ajuste melhor do ataque do primeiro para o segundo tempo. Não foi perfeito, né, o jogo do Ibrahim, né, como eu falei, tiveram interceptações, não conseguiu conectar muitos passes, mas no geral foi um jogo melhor.
e que conseguiu se ajustar, né? Fez muitos passes curtos, conseguiu enganar a defesa do Chimangos numa situação dessa para conseguir afundar um passe. Então eu acho que é uma equipe que tem potencial, uma equipe que se propõe a passar antes de correr, o que não é uma coisa muito comum no Brasil, e não tem nenhum problema nisso. Eu acho que é estratégia, você tem que trabalhar com o que você tem de melhor. Se o melhor para você é passar a bola, que assim seja, mas quando você tenta correr, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um pouco de ritmo, que eu não vi dessa equipe ainda do Coroados, né? Mas a defesa foi muito bem, né? Forçou muitos turnovers, e além das 4 interceptações, passou perto de interceptar outras bolas, né? As duas defesas, na verdade, poderiam ter saído ali com mais 2, 3 interceptações do que acabaram, né? O jogo terrestre não funcionou legal, né? O jogo aéreo no segundo tempo, como eu falei aqui, no segundo tempo melhorou, mas falta muito refinamento, né? 3 interceptações e só um passe para touchdown do Ibrahim, né? E a defesa nas trincheiras dominou bastante, né? E uma outra, mais uma vez falando de ajustes, a defesa do Coroados se ajustou bem no segundo tempo, né? Quando o Carlos Barbosa tentou trazer formações mais pesadas, variava um pouco mais, né? O jogo com 4 recebedores, jogo com tight end, jogo com recebedores mais próximos da linha. A equipe do Coroados se ajustou muito bem, colocou mais gente na caixa, colocou mais gente na DL, preencheu muito bem os espaços e conseguiu não dar, né, muitas chances para a equipe do Chimangos, né? Então aí a equipe do Coroados também se classifica. O cruzamento, se eu não me engano agora, eu acho que das semifinais é Erechim Coroados e Santa Maria Soldiers, e o jogo do Bulls vai ser contra o Pumpkins, né? Então a gente tem aí um cruzamento, né, dos semifinalistas, né, líder de um grupo contra o segundo do outro e vice-versa. Partindo agora para os jogos do Campeonato Paranaense, tivemos 2 jogos também. Primeiro, o jogo entre a equipe do Curitiba Crocodiles contra a equipe do Phantoms. É um jogo sólido, né? Eu acho que talvez seja a palavra. É um jogo até fácil da gente falar, porque a equipe do Croco está muito acima da equipe do Phantoms, assim como estava no primeiro jogo, muito acima. E é um jogo até difícil de você ver pontos positivos ou negativos demais na equipe do Phantoms, porque a gente está falando de uma diferença puramente técnica. A gente está falando de um time que foi dominado nas 3 fases, porque a equipe do Croco realmente está acima, né? E isso que a gente não está contando com a chegada daqueles jogadores do Rex, né? Depois que o vídeo foi pro ar, o pessoal confirmou para mim que eles só entram, acho que numa segunda janela de inscrição, então eles devem jogar ou no final da temporada, nesse último jogo que o Croco deve ter na temporada, na fase de grupos, ou nos playoffs, mas enfim, não jogaram, né? E mesmo assim a equipe do Croco dominou, com o Mendes no comando do ataque. O Mendes, que assim como no primeiro jogo, um jogo muito sólido, né? Conseguiu achar boas janelas, um passe ou outro que não foi o ideal, foi interceptado numa situação assim, inclusive, que a defesa do Phantoms conseguiu ler legal, defesa que não jogou bem, mas teve 2 interceptações, então é construção de trabalho para essa equipe do Phantoms, mas no ataque não conseguiu fazer nada. A defesa do Croco respeitou a equipe do Phantoms em jogar com 100% de intensidade o jogo todo. O time do Croco mostrou intensidade em 100% do jogo. Postei no Instagram, inclusive, um lance isolado do Bernardo, num bloqueio lindo dele, numa jogada que ele estava completamente do outro lado, que ele poderia ter descansado naquela jogada, e ele foi para cima, fez valer a repetição dele, né? Então é um jogo fácil e rápido da gente analisar, né? Porque um jogo dominado pela equipe do Croco, todos os running backs jogaram muito bem, a defesa cedeu ali um ou outro passe, uma ou outra corrida, mas no geral a equipe do Phantoms não conseguiu fazer nada, né? E o Phantoms, por ser uma equipe que acabou de voltar, jogou um regional no ano passado e já voltou para o Paranaense, vai acabar sofrendo mesmo, né, nessas situações, e acabou aí encarando esse time do Croco, que era uma pedreira muito grande nesse momento. Para a gente fechar o nosso vídeo, a gente vai falar mais uma vez esse cabinho aqui. Para a gente falar desse último jogo da rodada, né, a gente vai falar do jogo entre Curitiba Lions e o Paraná Guardian Saints, né? O Paraná finalmente estreando no Campeonato Paranaense, né? Era para ter estreado contra o Olympias, não tinha rolado, então a gente teve que esperar para esse jogo acontecer contra o Lions, e valeu a pena esperar, a verdade é essa, né? Foi um jogo muito bom, 55-0 para a equipe do Paraná, e assim, um time que está até mais redondo do que estava ano passado. O Leandro comandando esse ataque, né? O camisa número 1, se eu não estou enganado, 5 passes para touchdown, uma interceptação, 200 jardas passadas, 54 correndos. Obrigado ao Felipe do Mapa
pelos stats, estavam lá na página dele. Um jogo muito bom, muito sólido do ataque, né? O Leandro parece estar bem ritmado com todo mundo. É um quarterback que tem mobilidade para produzir, para estender jogadas sem necessariamente correr com a bola, estender para conseguir soltar o passe. Inclusive a interceptação dele foi numa situação assim, que talvez ele quis demais que a jogada desse certo e acabou sendo interceptado, mas é normal, né? Também foi já no segundo tempo, quando eu senti que tanto ele quanto o time tiraram um pouco o pé, né, de às vezes estar confortável com a liderança que tinha, mais de 30 pontos, então jogar ali talvez num outro ritmo, e não é o ideal, mas a gente também sabe que isso acontece, né, é normal que isso aconteça, mas a gente volta porque a gente já fala de intensidade, você fazer valer toda vez que você está em campo, né, para a equipe do Paraná. Que defensivamente também jogou muito bem. A primeira jogada do ataque da equipe do Curitiba Lions foi uma interceptação, teve uma pick six depois, foram 3 interceptações no total e um fumble retornado para touchdown. Então uma defesa que jogou muito bem, não deu muitos espaços para esse time do Curitiba Lions, que apesar de no começo do jogo ter conseguido algumas coisas, com o passar do jogo não conseguiu, e essa foi a cara do Curitiba Lions em todo o Campeonato Paranaense. Nos 3 jogos da equipe, era uma equipe que tinha criatividade para correr, conseguia criar boas situações, mas que com o passar do jogo, ou por uma limitação física, ou porque as defesas se ajustaram muito bem a equipe não, a equipe emperrou, né? E a defesa, eu acho que a defesa também é a mesma coisa, né? Viveu ali por 1, 2 flashes em todos os jogos, mas que no geral não conseguiu fazer muita coisa, apesar de ter forçado essa interceptação, não conseguiu produzir muito. Ainda da defesa do Guardian Saints, gostei de um time que gerou pressão só com 4 caras, sem precisar ficar mandando blitz. Isso é muito importante, né, para que cada um consiga entender sua responsabilidade e como fazer o melhor, né, em situações de quem vai ser o cara que vai estar 1 contra 1, quem vai ser o cara que vai ter que segurar um double team. Então você conseguir fazer isso já no primeiro jogo é um bom sinal, né? O corpo de linebacker jogou muito bem, o Darcy apareceu bem, que era um cara que eu já tinha falado na prévia, que é um bom jogador dessa defesa, mas o time como um todo jogou muito bem, né? E um último detalhe é que o reserva da equipe, né, o quarterback, o camisa número 11, não consegui achar o nome dele antes da gente gravar esse vídeo, ele tem um estilo muito parecido com o Leandro, e isso é bom na minha concepção para o estilo de jogo, né? Porque quando ele entrou, o ataque conseguiu manter o mesmo ritmo, a mesma velocidade e continuou trabalhando da mesma forma. Então é muito importante que o reserva imediato seja não necessariamente igual, mas que a gente veja ali coisas parecidas, né, para que o time consiga continuar ritmado sem ter que se ajustar demais, sem ter que mexer em muita coisa. Anotei também aqui do Machado, camisa 80 da equipe do Guardian Saints, né? Não só pelo touchdown que ele fez, foi um touchdown muito bonito, mas pelo jogo mesmo dele, foi um jogo bom, um cara que produziu bem pós-recepção, um cara que bloqueia, que também joga com muita vontade, né? Então aí um outro cara interessante desse ataque da equipe dos Saints. Bom, pessoal, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, que dá um trabalhão conseguir fazer isso tudo, assistir todos esses jogos, mais os jogos da SPFL, mais pensar nas ideias de prévia, ir atrás de nome, fazer tudo isso. Então se você puder deixar um like, se você puder comentar, se você puder compartilhar com alguém, já me ajuda pra caramba. Tamo junto e até a próxima!